meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Esteja em cada coração. Aqui quem vos fala é o pastor Edísio Meira, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Mensagem da Paz. Amados, gostaria de ler aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 12, que diz assim: E ele mesmo deu uns para os apóstolos, outros para os profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. No versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amado, dentro desse texto, nós encontramos aqui 5 dons ministeriais. Aqui nós encontramos 5 dons mencionados na Bíblia, a qual é conhecido como dom ministeriais, ou dom de lideranças, a qual nós encontramos aqui, são eles apóstolos, segundo profeta, terceiro evangelista, quarto pastores e finalmente o quinto, o dom de mestres. Nós vemos, meus amados, que o dom ela tem sua origem grega, que significa charisma. Charisma literalmente significa presente ou dádiva, oferecido de boa vontade. O apóstolo Paulo chamou de charisma um revestimento espiritual para a vida da comunidade e o serviço no reino de Deus. Os dons ministeriais são dádivas do Senhor para o serviço espiritual na igreja. Amados, dentro desse texto, o primeiro dom que o autor ele começa a argumentar, primeiro, é o dom do apóstolo. Nós vemos que a origem do seu nome de apóstolo significa enviado, mensageiro ou embaixador. É um chamado para representar aquele que o enviou. E quem enviou? O nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então nós vemos que enviou sempre procurando expandir o reino de Deus. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado para uma missão. E a Bíblia somente usa esse texto para os apóstolos de Cristo, ou seja, os 12 escolhidos pelo próprio Jesus. Os apóstolos foram os 12 homens escolhidos por Jesus, que inicialmente eram chamados de discípulos. Embora nós vemos que Jesus teve muitos discípulos. Nós vemos aquela passagem que ele enviou 70 discípulos. Depois que ele morreu, ressuscitou, tinha mais de 500 discípulos. Mas aqui nós destacamos, dentro desses monte de discípulos, destaca aqui os 12 discípulos como apóstolos. Os apóstolos foram os 12 homens escolhidos por Jesus, que inicialmente eram chamados de discípulos, e depois da sua ressurreição, foram enviados pelo próprio Jesus
para pregar o evangelho e expulsar os demônios e curar os enfermos. Os 12 apóstolos tinham uma missão muito importante. E para cumprir essa missão, eles receberam o Espírito Santo para serem guiados em toda a verdade. Os apóstolos foram testemunha ocular de Jesus Cristo ressuscitados e fizeram parte da fundação da igreja do nosso Senhor, tendo o próprio Jesus Cristo como a pedra angular principal. O próprio Jesus Cristo foi quem selecionou os 12 apóstolos. Embora nós sabemos que um deles traiu Jesus, caiu na fé, a qual chamava-se Judas Iscariote. Por este motivo, Judas foi excluído, mas no lugar de Judas, através de uma eleição e oração, foi escolhido Matias, um diácono chamava Matias, foi escolhido em lugar de Judas Iscariote. Nós vemos aqui, meus irmãos, em Atos capítulo 1, versículo 16 a 16, observe atentamente em Atos 1 e 21, que uma das qualificações para ser apóstolo era ter visto Jesus ressuscitados. O apóstolo Paulo foi escolhido de uma maneira especial. Paulo foi enviado para os gentios e Jesus apareceu para o Paulo para que eles pudessem ter a qualificação necessária para ser um apóstolo de Jesus Cristo. Pois para ser apóstolo teria que ver Jesus após a ressurreição. Existe uma linha de teólogos muito forte. Segundo eles, o apostolado, o ministério de apóstolo, não existe em nossos dias atuais. Os únicos que tiveram o chamado de apóstolos foram os 12 discípulos de Jesus. E por último, o apóstolo Paulo. O segundo, nos dons ministeriais, a segunda pessoa que destaca aqui é o profeta. O profeta é aquele que ouve e transmite aquilo que Deus está falando com a sua igreja. Seu chamado é para exaltação, consolação, edificação do corpo de Cristo através da palavra. A origem do seu nome significa aquele que expõe. Por isso tem a ver com trazer uma mensagem de Deus para alertar seu povo e dar direcionamento para a igreja. Amados, o profeta, eu quero destacar aqui os profetas tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta, ele designava a falar para todas as nações israelitas e até mesmo os povos ou nações estranhas. Ao longo de toda essa história do Velho Testamento, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizar em seu nome. Nós vemos aqui que destaca primeiro Samuel, que foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas da nação de Israel. Nós vemos também profetiza Uda e muitos outros comentários literais, como Isaías, Jeremias e Daniel. Nós vemos que o ofício dos profetas
Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto e anunciava o juízo, e emitia conselhos, advertências divinas, expressões como essa: veio a mim a palavra do Senhor. Em outras palavras, assim diz o Senhor. Era a fórmula, os meios, as técnicas que os profetas usavam para enviar e falar a mensagem divina. Então nós vemos que os símbolos e visões também era a forma de Deus falar através dos profetas ao seu povo. Glória a Deus. O profeta exercia um importante papel de conselho. Nós vemos nos palácios reais. Nós vemos também, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido por sua profecia, porque confrontava diretamente a prepotência da nobreza, que era o pecado, e a dissimulação do sacerdote e a justiça social. E no Novo Testamento nós vemos os profetas se destacando. Então nós vemos que não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Não. De acordo com o comentário bíblico pentecostal, Novo Testamento, o profeta no Novo Testamento era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Apesar de eles algumas vezes predizer o futuro, conforme instrui a Bíblia do estudo pentecostal. Isso consiste em proclamar, interpretar a palavra de Deus por vocação divina, como vista a demonstração, por exemplo, exaltação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Esse era o propósito dos profetas: consolar, edificar e exaltar. Então nós vemos que era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juiz vindouro e combater o pecado, o mundanismo e a frieza espiritual entre o povo de Deus. Por causa da mensagem da justiça que os profetas apresentam em tempos de apostasia e confusão espiritual. Dentro dos dons ministeriais, o terceiro que destaca aqui é o evangelista. O significado do seu nome é aquele que anuncia as boas novas. É a pessoa que tem facilidade para criar relacionamentos, pregar o evangelho para as pessoas e ganhar vidas para Jesus. O principal propósito do evangelista é evangelizar, é o trabalho evangelístico, no qual consegue explicar de forma fácil e clara a mensagem da cruz para as pessoas. Estas pessoas trazem muitas pessoas. Então nós vemos que o propósito do evangelista era ter clareza, era falar a mensagem da cruz para as pessoas. E essas pessoas conseguem trazer muitas pessoas do mundo para a casa do Senhor. Meus amados, então nós vemos aí a função do evangelista. É ganhar almas, evangelizar, é pregar, é levar boas novas para as pessoas. O quarto que destaca nos dons ministeriais
é o pastor. A função dos pastores é cuidar das vidas, a qual os evangelistas traz para igrejas. Eles são responsáveis por administrar as igrejas e ajudar as pessoas com as suas necessidades espirituais. Então, resumindo, a função do pastor é conduzir, proteger e alimentar as ovelhas de Cristo. Ele consegue enxergar, além do que as pessoas enxergam de si mesma, um pastor que é um líder de verdade. Consegue ajudar as pessoas a descobrir a qual o dom ministerial de cada membro que congrega na sua igreja, cada pessoa pertence. Não é à toa quando um pastor leva um irmão para ao obreiro, ao diaconato, ao evangelista, ao presbítero, ao pastor, e assim sucessivamente. Mas embora nós estamos vivendo em épocas tão difíceis, que às vezes um pastor leva um membro para cooperador, esse cooperador ele quer ser diácono, quando é para diácono quer ser um presbítero, quando leva para presbítero quer ser um evangelista, não se contenta nos dons a qual Deus deu. E eu quero destacar, finalizando aqui, a quinta pessoa que destaca nesse texto dos dons ministeriais é o mestre. O mestre é aquele que tem facilidade para estudar, entender e ensinar os textos bíblicos para as pessoas. Sua função é ser um professor para os outros irmãos que precisam de alguém para lhe ensinar sobre a palavra. Geralmente gosta e possui facilidade em ler textos complexos e difíceis de entender. Talvez não tenha um dom igual do evangelista, de um pastor, de um missionário, mas ele tem o dom de explicar a palavra de forma simples e rápida. Porque a sua função é se aprofundar no ensinamento da palavra de Deus. É ensinar o povo sobre as Escrituras de forma explicada e declarada. Alguém faz uma pergunta, mas quem pode ter esse dom? Quem pode ter esse dom? Um cooperador pode ter esse dom, pode ser cooperador ao mesmo tempo mestre. Um diácono pode exercer o cargo de diácono e ao mesmo tempo de mestre. Um presbítero pode ao mesmo tempo exercer tanto o presbitério como o dom de mestre de ensinamento. E um pastor, um evangelista, um bispo, da mesma forma, pode exercer o seu cargo e ao mesmo tempo ser um mestre, um doutor na palavra do Senhor. E que Deus abençoe a todos. Um abraço. Compartilhe esse vídeo e dê aí o seu like. Quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é
também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha